porque a gente vai falar de fascite plantar. Convidamos o ortopedista Juliano Menestrer Barbosa, bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Bom dia. Muito bom tê-lo aqui, porque o assunto realmente é importante e avaliando, estudando até um pouco mais, é muito claro que as pessoas muitas vezes, quando começam a ter dores nos pés, imediatamente acreditam estar aí com um esporão, né? O esporão tem uma fama, enfim, ele talvez seja aí algo mais, eu não sei se mais comum, mas pelo menos mais dito, mais comentado, mais informado quando a gente está falando dessa dor nos pés. E a gente veio justamente para dizer que a fascite plantar também pode ser muito comum e pode ser confundida. E aí a dor só vai aumentar, né, doutor? Com certeza. A fascite plantar, na verdade, ela é sinônimo do esporão de calcânio. Então, a evolução... É uma evolução. Exatamente. Leva ao esporão do calcânio. E muitas vezes o paciente leva a crer que a patologia, o problema é o esporão. E, na verdade, não é o esporão. É a fascite plantar. Então, vamos dizer assim, a gente tem uma escadinha até chegar no esporão. Exatamente. Só que o primeiro alerta é a fascite plantar. Perfeitamente. Não tratada, sim, o paciente vai ter um esporão. Vai ter uma evolução. A fascite plantar, ela começa com aquela dor plantar, é uma causa muito comum de consultas e pela queixa dela dor plantar no calcânio. Essa fascia plantar, vou aproveitar a imagem, essa aqui é a fascia plantar, por isso advém do nome fascite plantar. Ela dá uma sustentação plantar no nosso pé. Ela é uma continuidade da musculatura posterior, o tríceps sural da perna, e ela vai até o início dos dedos dos pés. É um revestimento ou uma musculatura? Ele é um tecido fibroso, ele dá um suporte, uma base para a região da planta dos pés. E ele é pouco elástico. Esse é um grande problema, como ele é um tecido de sustentação, ele tem que ser muito forte. E então ele não tem essa elasticidade. Motivo pelo qual o estresse, a sobrecarga mecânica vai levando a microlesões, uma degeneração progressiva, vai levando essa degeneração a essa dor crônica, né, que ela é lenta e progressiva na maioria dos casos, e essa degeneração vai levando a uma calcificação. Aí é que vem a formação do esporão. Agora, curiosidade, tanto as pessoas falam e comentam mais a respeito do esporão, quando começam a sentir a dor e já, enfim, acreditam estar com esse esporão. Por que, então, muitos pacientes não vão tratar quando está nesta fase e já encontram e se deparam com o esporão? Na verdade, existe uma relação de aproximadamente 50% dos pacientes que possuem a fascite plantar, eles já têm presente o esporão. Mas nem sempre todo aquele paciente que possui esporão tem a dor da fascite. Entendi. Então, assim, existe uma relação, mas a fisiopatologia não é exata, não se sabe exatamente se a causa é o esporão ou não. Alguns autores acreditam que sim, outros autores acreditam que não. Aí, por isso então tão comum e enfim, mais informações sempre a respeito do esporão, então é interessante a gente colocar a partir da fascite plantar. Vamos passar um vídeo que mostra um pouquinho o que acontece, onde se localiza exatamente, no vídeo está bem interessante, olha lá. Bom, então aqui nós temos a imagem dos pés, né, a pessoa utilizando um calçado baixo, que seria um chinelo. E a anatomia da fascia plantar, ela inicia aproximadamente na tuberosidade do calcânio e ela se estende até a ponta dos pés. É o tecido fibroso e quando a gente caminha, nós fazemos a caminhada, existe uma força de tração. Essa força de tração, de acordo com a intensidade, a frequência, leva a essas microlesões que vai levar ao processo degenerativo e a calcificação. Então, na realidade, o mecanismo principal é uma sobrecarga dessa região. Mas, até para a gente entender como é feito o diagnóstico, então, se a pessoa começou a sentir dores, aí é uma dor que ela pode irradiar, pode, enfim, ir para outros lugares, ou ela é bem localizada? O diagnóstico é eminentemente clínico. Então, com uma conversa e trazendo o histórico do paciente, você chega ao diagnóstico. A gente pode lançar mão de alguns exames complementares, na verdade, para descartar outras patologias, né? A dor, geralmente, o clássico da fascite plantar é o paciente ele acordar pela manhã e na primeira pisada do dia ele tem essa dor. Por que na primeira pisada do dia?
Quando a gente está em repouso dormindo, nós temos naturalmente o relaxamento da perna do pé. E o pé ele fica numa posição, com licença, em equino, onde ele relaxa a musculatura posterior e a fáscia plantar. No momento que a gente vai realizar a primeira pisada, então aquela carga associada ao alongamento faz gerar dor. Então é o mais comum, mas também no final do dia pode gerar muita dor, principalmente se o dia for um dia corrido, com exageros, ficar muito tempo em pé, caminhar demais, sapato inadequado. A dor geralmente é localizada na região do calcâneo, mas ela também pode ser localizada em todo o prolongamento da fáscia plantar. Ela também pode se irradiar para a região posterior do calcânio, até na região dorsal do pé. E isso leva uma confusão diagnóstica. Então o paciente acredita, por outros meios, até pela internet, por colegas, vizinhos, que não tem a fascite plantar. E aí a importância dela procurar o médico, fazer um diagnóstico correto para realizar o tratamento. Até para descartar o esporão. Obrigada, doutora. Até Muito a próxima. Obrigado, Super prazer, grande pau.